Graça e paz, irmãos. Quero dizer a minha alegria de estar aqui com os irmãos nessa noite, com esse honroso convite que me foi feito pelo meu amigo de muito tempo, desde nossa época lá do Guarabira, porque nós somos oriundos de Guarabira. Samuel, que Deus o abençoe, ele e toda a sua casa, e essa bonita igreja que eu acabo de conhecer nessa noite. Quando eu cheguei aqui, me senti muito bem, o ambiente, com os irmãos. Se existe um povo bonito em João Pessoa, esse povo está aqui nessa noite. É um povo chamado crente, povo que é semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de me apresentar. Me chamo Nelson Cleiton, sou um pai e um marido apaixonado, sou missionário por vocação desde 2007, que aos 21 anos eu decidi ir para o campo missionário, e o meu primeiro campo missionário foi a África, no país chamado Guiné-Bissau, um dos países mais pobres do planeta Terra. E foi lá que Deus, pela sua infinita misericórdia, eu conheci a minha esposa, não uma africana, sem nenhum preconceito, mas uma brasileira, uma missionária que, estando lá também em missões, e nós nos conhecemos. Ela voltou, pois fazia mais de 2 anos que ela já estava lá, e eu continuei lá. E quando eu voltei, nos casamos, e em 2010 nós retornamos ao continente africano, desta feita para o país de Senegal. O país de Senegal, um país ex-colônia de França, 96% da população muçulmana, um islamismo sincrético misturado com animismo. Animismo, para quem não sabe, é uma espécie de uma filosofia como o panteísmo, como o espiritismo. Eles acreditam que tudo é Deus, Deus é tudo, acreditam na reencarnação e por aí vai. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. E antes de mais nada, eu gostaria de, em rápidas palavras, eu não serei prolixo, não vou demorar, é um compromisso que eu também firmei e tenho que sair antes das 18 horas e tenho que ir. Gostaria de ficar com os irmãos mais tempo, mas querendo Deus, em outras oportunidades retornarei a essa casa, assim se o Senhor me permitir, e os mestres aqui que estão aqui na minha retaguarda. Minha condição física hoje, eu fiz uma cirurgia no meu pé, voltei do campo no final de 2013, junto com a minha esposa grávida, de 6 meses na época, e eu voltei e comecei a sentir dores fortíssimas no meu tornozelo, e tive que fazer uma cirurgia, artrose, e coloquei 2 pinos de platina, cada pino de 7 centímetros no tornozelo, para ligar o osso da tíbia com o osso do tornozelo para se tornar um osso só. Aí com 40 dias eu escorreguei com a muleta e ia para o banheiro, quebrei o pino. Aí em dezembro agora tive que fazer uma outra cirurgia, fiz, e tô aí, irmãos. Eu fui para uma vigília ontem à noite, preguei, saí de 5 horas da manhã, tinha agendado com a igreja de 6h30 numa consagração de uma mocidade, de um grupo, e esperei até 6h30. A reunião terminou, era 9h30 da manhã. Cheguei em casa, tomei café, tomei um banho, dormi um pouquinho, e aqui estou mais uma vez num compromisso na casa do Senhor. Eu estou dizendo, como disse o apóstolo São Paulo: eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor das vossas almas. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas, capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu São João.
São João capítulo 12, e nós iremos ler 2 distintos versículos deste capítulo. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 12. Nossa leitura iremos fazê-la no versículo 2 e logo após o versículo de número 11. Se porventura tem alguém do seu lado que não possui exemplar da Bíblia, divide com ela a leitura, abençoa com ela, reparta com ela. Como diz aqui no Nordeste, aqui em João Pessoa, não seja fona, reparta aí a leitura e vamos ler todos juntos, em o nome de Jesus. Como eu sei que os irmãos aqui são bons de Bíblia, eu creio que já encontraram. Leamos todos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam sentado à mesa com ele. Versículo de número 11, que nos diz assim agora: pois por causa de Lázaro, muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Meus amados irmãos, esses versículos, esses textos que acabamos de ler nessa noite, são textos, eu creio, conhecidos da maioria dos irmãos que aqui estão. É um texto que fala de um personagem muito conhecido, Lázaro. Eu creio que do menor ao maior, do mais novo convertido, do neófito ao mais maduro, já ouviu falar, ou pelo menos já leu alguma vez na vida a respeito de Lázaro, o homem que morreu e ao 4º dia já defunto, Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Eu não sou nenhum Irineu de Lyon que alegorizava as escrituras, depois pensava ele que fazendo isso extrairia mais espiritualidade dela, mas eu gostaria de comparar a vida de Lázaro à nossa vida como igreja, porque a vida de Lázaro se parece muito conosco. A vida de Lázaro está dividida em 4 estágios. Lázaro morreu, Jesus o ressuscitou. No versículo 2 do capítulo 12 que acabamos de ler, a Bíblia diz que Lázaro estava sentado participando com o mestre de uma ceia. E no versículo de número 11, a Bíblia diz que Lázaro tornou-se, depois de ressuscitado, estando sentado à mesa com o mestre, se tornou um grande ganhador de almas. Meus irmãos, a questão da urbanização. Alguns dizem que daqui para o ano 2025, 90% da população da Terra estará morando em cidades. E quando eu falo que os homens passarão a morar em cidades, a grande maioria, as cidades, ela tem grandes desafios. Por ser um ambiente cosmopolito, de muitas visões, sincrético, misturado, além do nosso país ter o catolicismo romano, que é uma mistura com os cultos afros trazidos pelos africanos escravos na colonização. Agora, no nosso período pós-moderno, surgiram outras filosofias que acabou de misturar e fazer com que os homens ficassem realmente distantes do Evangelho, como a filosofia, o socialismo de Karl Marx. Karl Marx dizia que a religião é para os fracos, porque a religião foi um refúgio para os homens que não podem lutar
pela sua própria liberdade financeira e social. Se você ver e estudar Freud dizia que a religião é um desvio do homem por causa da sua fraqueza psíquica e mental e emocional. E essas filosofias estão por aí juntas com os cultos afros e com as outras religiões. E como podemos evangelizar esse povo? Como podemos alcançar a nossa geração que está constantemente sendo bombardeadas com essas filosofias, com esses pensamentos que o inimigo das nossas almas tem lançado e jogado nas suas mentes? E o que Lázaro tem a ver com isso? Como eu falei a princípio, a história de Lázaro se parece muito com a nossa história. Ainda que eu creia que ninguém aqui que está nessa noite tenha experimentado a morte física, ou como dizem por aí afora, o fenômeno Lázaro, mas eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, que todo homem que nasce debaixo desse céu, ele nasce espiritualmente morto, precisando de um Salvador. O apóstolo São Paulo, ele lançando luz nisso, ele escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 12, ele deixou registrado lá assim: como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Com essas palavras o apóstolo Paulo quis dizer que nós herdamos o pecado de Adão, o chamado pecado original. Se eu perguntar nessa noite, quem já leu o Salmo de número 51? Eu tenho certeza que cada um aqui, pelo menos uma vez na vida, já leu o Salmo de número 51. E no versículo de número 5, o salmista salmodiando, ele disse assim: em pecado fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. 7 capítulos à frente agora, no capítulo 58 de Salmos, no versículo de número 3, ele diz assim ainda: alienam-se os ímpios desde a madre, e andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. O homem já nasce pecador, morto, precisando de um Salvador, já nasce alienado da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, bom, mas ele procurou muitas invenções. O homem está morto, o homem não tem comunhão com Deus, mas veio Jesus Cristo. A Bíblia diz que a graça se há manifestado, trazendo salvação aos homens. Jesus humanizou-se, ele se tornou homem como eu e você, morreu na cruz do Calvário para dar vida para todos aqueles que nele crerem. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu creio, irmãos, que a fé está mais ligada à razão do que às emoções. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos nessa noite: eu estou sentindo a presença desse Cristo vivo aqui nesse lugar. Mas sabe por que você está sentindo a presença dele? Porque hoje você tem vida, meu irmão. Você tem vida, e vida com abundância. Se eu fosse você, eu já louvava a Deus por isso. Ainda que você não tenha um centavo no bolso, ainda que você não tenha uma conta gorda lá na sua poupança, lá no seu banco, ainda que você mora de aluguel, mas você tem uma esperança viva, que um dia vai morar na eternidade, nas mansões celestiais, com aquele que nos ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Certo dia um rei estava para morrer, e a enfermidade dele era mortal. Deus mandou um veredito através da boca do profeta, e o profeta entrou nos aposentos reais com muito respeito e disse: ó rei, a cama para onde subiste, tu não vai descer mais, tu vai morrer, rei. E o profeta deixou o rei e foi embora. E a Bíblia diz que o rei
ele começou a chorar. Irmãos, a oração do crente fiel, as lágrimas do crente fiel têm um grande significado para Deus. A Bíblia diz no Salmo 56 que há um odre lá nos céus só para as lágrimas dos crentes, irmãos. Imagina como o nosso Deus é tão atencioso, até a tua lágrima Deus preza por ela. A Bíblia diz que o rei virou o pescoço, virou a cabeça para a parede e começou a orar, e no meio do pomposeio da oração, do choro, ele disse assim: Senhor, os mortos não podem te louvar, só quem pode te louvar é que tem vida. Então eu pergunto aqui nessa noite: tem crente que tem vida? Tem crente que pode louvar a Deus? Tem crente que ressuscitou com Cristo? Então abra sua boca, aplauda o Senhor, porque Ele nos deu vida e nos fez aceitar nas regiões celestiais. Aleluia, glória a Deus. Eu estou alegre aqui nessa noite, irmãos. A Bíblia diz em Jó 25, versículo 5: a alegria do ímpio dura pouco e o seu contentamento apenas um instante. Sabe por quê? Porque a alegria do homem está baseada nas coisas transitórias aqui dessa terra, mas a nossa alegria é diferente. Ainda que a figueira não floresça e o fruto da vide minta, todavia eu me alegrarei. Se alegre nesta noite, porque o Senhor está no meio de nós. Aleluia. Nós temos vida, irmãos. Temos vida para dar e vender no meio da sociedade morta dos seus delitos e pecados. Só tem um povo que pode compartilhar a vida, e esse povo está aqui. É eu e você. Ninguém mais. Eu e você que temos a vida de Deus em nós. Aleluia. Agora a Bíblia nos diz que Lázaro agora ele se encontra sentado na mesa ceando com Jesus, ceando com o mestre. E para cear com Jesus não é de todo jeito. Para estar sentado à mesa com Cristo não é de qualquer forma, não é de todo jeito. Defunto não senta com Jesus, porque Jesus o ressuscita primeiro. Para estar sentado com Jesus existem princípios, existem regras a serem seguidas. Tem muitas pessoas aí enfatizando a graça. Realmente, irmãos, nós somos salvos pela graça. Nós não pagamos nenhum centavo. E a Bíblia diz no Salmo 49, versículo 7, que a redenção da nossa alma era caríssima e os nossos recursos se esgotariam antes. Bill Gates não pode pagar a redenção da alma dele, mas Jesus pagou, nos comprou com seu próprio sangue. Você tem valor. Você vale mais do que todo o ouro, toda a prata que existe aqui nessa terra. Você vale o sangue precioso de Jesus. Agora esse sentimento de inferioridade que consome a tua alma, nesta noite abre teu coração e deixa o Espírito Santo arrancar de você. Você vale, você é útil, porque você hoje é ovelha do pasto do sumo pastor. Aleluia. E tem até aqueles que dizem, irmãos, 2:8 de Efésios: pela graça sois salvos. Você sabe de cor. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas cita o versículo 8 e o versículo 9 e esquece de citar o versículo 10. Porque o capítulo 2 de Efésios não só tem versículo 8 e 9, tem 10 também. E qual é o versículo 10, irmão Cleito? O apóstolo Paulo não termina dizendo só apenas que nós somos salvos pela graça. Ele diz: vós sois feituras suas,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Você nunca pode interpretar um texto fora do seu contexto para não virar pretexto para heresias. Essa palavra feitura sua no original, sabe o que quer dizer? Antes de Cristo, os gregos já usavam para descrever a perfeição das perfeições. E Paulo, aleluia, ele usa essa palavra para referir a mim e a você. Ah, irmão, mas eu não sou perfeito. Mas se você olhar para mim, você também não vai ver perfeição. Mas quando Deus olha do céu para a terra, em Cristo Jesus, Ele nos vê perfeitos nele. Isso está na Bíblia, irmão Cleito? Está. Colossenses 2:10. E vós estáis perfeitos nele, naquele que é o cabeça da igreja. E tem escrito mais, irmão Cleito? Tem. Hebreus capítulo 10, versículo 14. E aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Quando Deus olha para você, Ele não vê a tua celulite, Ele não vê a tua gordurinha, o teu pneuzinho, Ele não vê a tua feiura, Ele te vê bela, bonito, como seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo disse: nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Boas obras ali não é você dar um pão coitado que chega na sua porta pedindo uma caridade, pelo amor de Deus, não, porque fosse assim era bom demais. Boas obras, segundo Paulo ali, é uma vida contínua de obediência diante de Deus. Agora, glória a Deus, aleluia, foi baixo, só foi a irmã que deu aqui, foi baixo. Irmão Cleito, irmãos, sem obediência não há sinal de eleição. Só há sinal de eleição aonde tem crente fiel. Eu imagino Pedro lá em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, pregando. Ele abre a boca, capítulo 5 de Atos, versículo 32. Nós somos testemunhas, e não somente nós, mas o Espírito Santo que Deus deu para todos quanto lhe obedecem. Tem mais, irmão Cleito? Tem, irmão. Se os irmãos abrirem a Bíblia, eu vim aqui hoje pregar-vos Bíblia. Se os irmãos abrirem a Bíblia ainda, em Hebreus capítulo 5, versículo 9, o escritor deixou registrado lá assim: sendo ele consumado, tornou-se a causa da eterna salvação para todos quanto lhe obedecem. Então olha para esse teu irmão que está com frio aí do teu lado e fala assim para ele: não tem jeito, nós temos que obedecê-lo. Um dia eu estava lá na África, agora eu aprendi a lição. Mas meu primeiro campo, fui solteiro, e eu andava com uma Bíblia enorme. Sabe aqueles crentes assembleando com a Bíblia, parecendo aquela Bíblia de púlpito de igreja católica? Olha o tamanho da Bíblia, era mais pesado do que eu na época. Eu pesava 63 quilos, hoje eu estou com 105, eu era magro, só tinha cabeça. Fui só com a mochila nas costas, cheio de livros, com uma Bíblia enorme na minha mão. Aí um dia um muçulmano, ele sabia que eu era cristão. Aí um muçulmano ia andando assim, ele me parou no caminho, olhou para minha cara assim e disse: rapaz, eu acho que ser cristão é muito difícil. Eu olhei para ele e disse: por que, rapaz? Ele disse: olha o meu livro, eu já li o Alcorão inteiro. Quem não tem estrutura, não aconselho a ler. É um livro extremamente demoníaco, carnal, coisa ruim. Tem 114 suras, 114 capítulos. Ele me mostrou o Alcorão, o livro dele, e disse: olha a grossura do meu livro e olha o tamanho do teu. Ele comparou o tamanho dos livros e disse assim: o meu é mais fácil de obedecer que o teu, porque o teu é grosso demais. Olha o tamanho do teu livro.
E o meu só tem 114 capítulos. Eu disse, realmente, o meu livro tem 31.000 versículos. Ele olhou para mim e disse, mas é muito difícil. Ele usou essa expressão, irmãos. Ele disse, deve ser muito pesado obedecer ao cristianismo, a seguir a tua religião. Olha que coisa. Eu disse, meu filho, pesado é uma vida de pecado. E todo mundo uma hora dessa está vivendo e está pensando que está abafando. Pesado é isso. Está escrito na Bíblia, irmão Cleiton? Está. Salmo 38, versículo 4 diz assim: as minhas iniquidades são tantas que ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada é demais para as minhas forças. O inimigo tem criado lá no mundo uma carga pesada. É pesado, meu irmão. Agora com Jesus é diferente. Você não pode abrir a sua boca para murmurar, meu irmão. Com Jesus é diferente. Ele diz assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não abre mais a sua boca para murmurar e dizer, é difícil. É não. O teu pai nunca ia lhe pedir algo a você que você não tivesse condições de fazê-lo. E se ele pedir algo que é mais do que as tuas forças, ele te capacitará para tal. Como é que você demonstra seu amor para uma pessoa? Só apenas falando, eu te amo. É assim. Para João não era assim. João capítulo 5, sua primeira epístola, no versículo 3, ele disse assim: o amor a Deus consiste em que obedeçamos os seus mandamentos. Como é que eu posso dizer, eu amo a minha esposa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e eu vivo uma vida totalmente diferente daquilo que eu falo para ela? Tem muitos crentes dizendo, Senhor, eu te amo, mas está vivendo totalmente diferente daquilo que Deus tem programado para a tua vida. João disse, não amemos apenas filhos de palavras, mas em atos e em verdade. O amor a Deus consiste em que obedeçamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então mude a sua concepção nessa noite. Que esse paradigma caia por terra hoje. Obedecer ao Senhor é bom. Segui-lo é bom. Pode até doer, meu irmão, mas é para o teu bem. É para o teu bem. Irmão, estar sentado na mesa com Jesus implica tanta responsabilidade. Você não imagina. Você não imagina. Lázaro, coitado, depois que ressuscitou, estava sentado na mesa, se tornou um ganhador de almas. No versículo 10, a Bíblia diz que os principais dos sacerdotes tomaram conselho também para matar Lázaro. Já não era mais de doença morrida, agora seria morto de doença matada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a quem Jesus ressuscitou não morre mais. Dói, irmãos. É dolorido, é perseguição, é hostilidade gratuita. Você não fez nada, aparece um inimigo. Quando a hostilidade é gratuita, é sinal que a vitória vem sem esforço algum. No campo, peguei 6 malárias em 2 anos e meio. 6 malárias. Se eu era magro, eu fiquei esquelético. Bem magrinho. Quando eu cheguei do aeroporto, a minha mãe me viu e disse, meu filho, eu mandei um homem, voltou um pedaço dele. Eu disse, pois é, minha mãe. Irmãos, que nós estamos aqui na nossa zona de conforto, é muito bom, as coisas é muito bom. Mas Paulo nos adverte, Filipenses 1:21, com relação a Cristo, não foi apenas concedida a vós crer nele, mas também padecer por ele.
Quer evangelizar uma sociedade secretista? Quer ser instrumento de Deus? Esteja também disposto a sofrer por Ele. Glória a Deus, agora foi bem baixo. Glória a Deus, tímido, Jesus, me livra, tem misericórdia. Eu me lembro, eu morava numa aldeia que ficava a 150 quilômetros da capital. Quando eu desembarquei, o pastor que me recepcionou, uma missionária, eu fui com a missionária de São Luís de Maranhão. Aí, quando o piloto anunciou, estamos nos aproximando de Senegal, ela ia ficar em Senegal. Eu ia fazer conexão e ia pegar um outro avião para ir para Guiné-Bissau. Aí a missionária olhou pela janela assim, que Senegal, em termos de infraestrutura, é muito mais do que Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é uma aldeia gigante. Aí ela olhou assim, sou o missionário Cleito, eu vou passar o resto da minha vida aqui ganhando almas para Jesus. Eu olhei assim, irmão, aquela água do mar bem verdinha, bem azulzinha, aquelas casas na beira do mar bem bonitas de Jesus. Se Guiné-Bissau for a metade disso aí, tá bom para mim, tá bom. Ela se despediu, tirou uma foto, foi embora. Eu digo, Deus te abençoe, meu irmão, vá-se embora. Quando o avião alçou o voo, depois de quase 1h30, o piloto, estamos aproximando do aeroporto Nino Vieira, que é o aeroporto internacional de Guiné-Bissau, só tem ele lá. Estava escurecendo, eu me preparei para ver a água, eu me preparei para ver a beleza do país, mas quando eu olhei, irmão, estava tudo escuro lá embaixo, uma escuridão, e só vendo só as luzes do carro e pronto. Eu digo, faltou energia logo no dia que eu cheguei, Jesus, que negócio é esse? O pastor me recepcionou, tudinho direitinho, um monte de gente boa. Aí nós estávamos saindo do aeroporto, olhei assim, só vi as lanternas do carro ligadas. Eu disse, pastor, no mesmo dia que eu cheguei faltou energia. O pastor olhou para mim e disse, meu filho, faltou energia faz 30 anos que a gente espera e ainda não chegou essa luz. Vai se acostumando aí, irmãos. Lá é um calor, as lagartixas morreram tudo no verão, irmãos, sem demagogia nenhuma. Era um calor terrível, eu hipertenso, só faltava morrer. Ele com 15 dias me colocou para uma aldeia 150 km da capital chamada Bafatá. É Bafatá, mas eu entendi dizer, pronunciar pela primeira vez, Bafafá. E pronto, Jesus, é lá mesmo. É lá que o Senhor me predestinou para ir lá ganhar almas. É em Bafafá. Ele não é Bafafá não, é Bafatá, rapaz. Eu digo, Bafatá. Irmão, eu cheguei em Bafatá, uma aldeia islâmica. Lá em Guiné-Bissau é dividido por aldeias. Uma aldeia é islâmica, outra aldeia é animista. Eu fui morar numa aldeia cuja etnia, os fulas, eram islâmicos, eram muçulmanos. Cheguei lá, aí tinha um missionário, rapaz, do Rio de Janeiro. Ô missionário, estava só a capa, mato também, sofrido, judiado. Ô missionário, graças a Deus, Jesus mandou um companheiro para mim. Com 6 meses, ele pegou uma bactéria no intestino, era uma diarreia tão ruim. Irmão, isso não é um testemunho não, eu estou contando aqui para os irmãos a verdade, viu? O missionário disse, meu filho, eu tenho que ir para o Brasil me tratar, você vai ter que ficar sozinho aí. Eu disse, tudo bem. Ele foi, eu fiquei sozinho lá. Aí um dia, ainda bem que lá pegava telefone celular. Eu fazia assim, aí aparecia dois pontinhos assim de sinal, aí eu fazia ligação assim. O pastor ligou para mim e disse, olha, nós temos nosso periódico na nossa igreja e nós queremos que o senhor mande umas fotos, um relato seu aí, para nós colocarmos aqui, porque a igreja já quer notícia sua. Afinal de contas, faz 3 meses já que você está aí. Eu disse, pastor, a internet mais próxima aqui é 150 quilômetros. Ele disse, dá teus pulos aí, o povo quer saber notícia tua, quer ver fotos na revista. Aí eu digo, sim senhor. Lá não tinha ônibus, tinha uns carros velhos que as Nações Unidas mandam para os países mais pobres da África,
que a Europa já não quer mais, aí manda, sabe, doa para os países. E eu peguei um carro daquele que cabia 7 pessoas dentro. E eu dentro daquele carro, todo muçulmano, em cima do carro tinha bode, tinha porco, tinha cabra, tinha galinha amarrada em cima, e ele lá. E eu coloquei o cinto de segurança, eu estava do lado do motorista. O motorista olhou para mim assim e disse: você não confia no teu Deus não? Eu olhei para ele e disse: confio, meu Deus. Ele disse: por que você está colocando o cinto de segurança? Olha como os camaradas são. Eu disse: porque o meu Deus, Ele deu sabedoria ao homem para confeccionar esse artefato de segurança, e eu vou utilizá-lo confiando no meu Deus, viu? Ele disse: não, meu Deus não, meu Deus é diferente do seu. O meu Deus, Alá, me protege sem cinto de segurança. Irmãos, parece que eu estava tendo uma premonição. Eu porfiei com ele, eu disse: coloque o cinto de segurança, coloque o cinto de segurança. Tive a liberdade, coloquei o cinto de segurança para ele. Ele colocou o cinto de segurança e disse: você colocou, você é branco, mas Alá me protege com cinto ou sem cinto de segurança. Aí tudo bem. Era 5 horas da manhã, 4 horas de fuso horário, que deveria ser 1 da madrugada. E nós íamos no caminho, eu só estava com um pendrive no bolso e uma agenda na mão. No caminho ele atropelou um porco. No meio caminho passou uma manada de porco assim. O último foi que ia e voltou, ele matou o porco e ficou rindo. Ele riu, olhou para mim e falou assim: olha, na minha cultura isso é um mau presságio, isso é um mau presságio. Eu disse: é mesmo, tu acha bom? Ele disse: é uma coisa ruim, e ficou rindo. Mas lá me guarda, irmãos. Estou dizendo isso para os irmãos terem uma ideia que estar sentado à mesa de Jesus implica algumas responsabilidades, alguns perigos. No meio do caminho, e eu não quero aqui causar o terrorismo em ninguém não, viu, irmãos? Nós estamos acobertados pelo sangue de Jesus. Foi permissão de Deus, foi vontade de Deus que aquilo acontecesse. Eu estava no carro, eu estava quase cochilando, quando que de repente só vi os gritos. Ele gritou do meu lado em árabe, que a liturgia dos muçulmanos na mesquita é tudo em árabe. Eles acreditam que lá no céu eles vão falar árabe. Então é tudo em árabe. Eles não acreditam em traduções de Alcorão. Eles aprendem o árabe para ler o Alcorão. Então ele deu um grito assim em árabe, ele fez Alhamdulillah, que queria dizer graças a Allah. Eu não sei porque ele deu graças ao Deus dele. Eu estive estudando um pouquinho aí sobre a teologia islâmica. Eles são muito fatalistas. Se chegar a praga na aldeia, coisa ruim, graças a Allah, ainda que morra tudo. Se chegar chuva, graças a Allah também. Ele deu graças ao Deus dele, mas tirou o lado dele e colocou o meu, irmãos. Irmãos, não deu. Quando eu vi aquele carro vindo na minha direção, não deu tempo de eu fazer essas orações bonitas que os irmãos fizeram aqui. Murchar a barriga, né? Estufar o peito, falar mais grosso de Jesus, soberano e altíssimo, me livra. Não deu tempo não. Eu acho que o crente, quando morre de acidente de carro, é tão rápido que ele diz nem dor. Ele já acorda lá no céu de Abraão, olhando assim: onde é que eu estou? Abraão dizendo: seja bem-vindo, meu filho, chegou a tua hora. É rápido demais, irmão. Eu vi quando o carro bateu, eu pensei, não deu nem tempo de eu falar. Eu pensei: eu vou morrer, Jesus. O carro caiu num barranco lá embaixo. Quando eu vi ele, pronto, é hoje, morri. Estou todo quebrado. Quando eu me dei por si, eu só vi o motorista gemendo. Ai, ui, ui, ai, ui. E ele chora assim, ele fala: ai, ô, ai, ô, ai, ô. O motorista, ai, ô, ai, ô. E pronto, sobreviveu. Mas está todo quebrado também. Aí eu disse: Jesus, eu estou todo quebrado, Senhor. Ai, meu Deus. Eu coloquei a mão na testa, eu cortei o supercílio. O carro, irmãos, ninguém diria que o carro do meu lado teria, aquela pessoa que estava ali teria sobrevivido. Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. O carro ficou parecendo uma lata de sardinha amassada. O teto baixou, eu estava assim. E o motorista, ai, ai. Infelizmente, morreu 2 pessoas nesse acidente.
Os bodes das cabras que estavam em cima ficaram tudo despedaçado no meio da pista. Sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Eu só quebrei o dedo. Está torto até hoje, mas eu estou em pé aqui dizendo que o teu Deus livra. E não tenha medo, viu, meu irmão? Não tenha medo. Você que ressuscitou com Cristo, não tenha medo. Provérbios 28 e versículo 1 diz assim: os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo é corajoso como leão. Tem crente corajoso aqui nessa noite? E eu quero corroborar dizendo mais. Mateus 10 e 28, Jesus disse: não temeis os homens que matam o corpo e não podem fazer mais nada, antes temei aquele que além de matar o corpo pode lançar sua alma no inferno. Quem é? Deus. Não tenha medo, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Não tenha medo. Continuemos nessa marcha, continuemos nessa pegada. Pela infinita misericórdia de Deus, implantamos uma igreja lá. Uma igreja, tinha 20 e poucos membros batizados, com 2 anos e 3 meses estando lá. Tive que passar por tanta coisa. Lá o homem não pode andar de mão dada com mulher, irmãos, que é desonroso, segundo a cultura islâmica. E você, como missionário, você tem que se contextualizar. Eu ganhei um jogo para Jesus, estarei terminando, porque eu tenho meu compromisso, meu Deus. Eu ganhei um jogo para Jesus chamado Beitel. Ele era um homem zarrão. Eu tenho 1,80 m, ele tinha quase 2 metros de altura. A mão do rapaz parecia um cacho de banana, irmão. Rapaz, e ele gostou de mim. Ele me chamava Tubab, na língua dele lá, Tubab é branco. Ele dizia, Tubab, pastor Tubab. Depois não, vamos para o culto, vamos, tal hora. Eu passo na sua casa, tudo bem. Irmãos, o rapaz pegou na minha mão. Vamos para o culto, pastor, vamos. Eu digo, vamos, meu Deus do céu. Ele, vamos embora, de mão dada. Eu disse, Jesus, o Senhor me tirou lá de Guarabira para vir aqui, sem andar de mão dada com um homem desse tamanho, que coisa ruim. E ele lá contente, e o povo lá estava nem aí, e eu com essa cabeça de nordestino, dizendo Jesus, e ele me arrastando, e eu ruim das pernas, né? Eu ruim, andando bem devagarinho, e ele cada passada com as pernas desse tamanho, e me arrastando de mão dada. Eu digo, Jesus amado, tudo isso por amor às almas. Aleluia. O amor de Deus nos constrange. Aleluia. Estou dizendo aqui nessa noite, como disse o salmista no Salmo 45, o meu coração ferve com boas palavras. Eita Jesus. Tudo bem, passou o trauma. Quando eu estava para entregar a chave da casa ao dono da casa, eram as poucas casas que havia de alvenaria lá. Aí eu estava para vir embora. Tinha uma conferência missionária grande, eu ia participar. Pastor, venha meu filho, já faz mais de 2 anos, você está aí comendo arroz e peixe. Você poderia ter dinheiro como fosse, mas só era arroz e peixe, peixe e arroz, arroz e peixe, peixe e arroz. Eu passei 1 ano sem comer arroz, irmão. Depois eu fiz as pazes, mas eu passei 1 ano sem comer arroz. Aí eu estava entregando a chave, dizendo muito obrigado, foi bom morar na sua casa. Ele disse, ô Tubab, somos chamados de Tubab, sabia meu nome, mas somos chamados de branco. E eu sendo igual a eles. Ele, ô Tubab, rapaz, o senhor não tem outro missionário assim como o senhor, não? Pagador assim, que eu guardo a casa. Você deixa minha casa tão conservada, você é um cara tão bom. Eu disse, olha, a missão vai mandar o outro missionário, um casal, para tomar conta do trabalho aí.
Agora, não vai ser agora, mas guarda a casa que eles vão vir, e eu vou indicar sua casa a eles. Ele disse: olha, porque eu tenho uma consideração tão grande por essa casa, você nem imagina quanta consideração eu tenho por essa casa. E é mesmo. Ele disse: é. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu enterrei meu pai e minha mãe aí. Agora os irmãos vão entender. Isso aqui é cosmovisão. Isso faz parte de uma sociedade sincretista, preste atenção. Ele era animista, ele não era muçulmano. E os muçulmanos, eles têm seus próprios cemitérios. E os muçulmanos só permitem que corpos defuntos muçulmanos sejam enterrados nos seus cemitérios. E os animistas, por não saberem, por não ter essa cultura, essa cosmovisão, esse paradigma de cemitério, o que eles faziam? Enterravam o pai, se fosse, ainda bem que lá a casa não era de terra batida, mas quando ele de terra batida, ele enterra o pai na sala de casa. A mãe, olha que injustiça, enterrava na cozinha. Meu Deus, pobre das mulheres, meu Deus. Enterrava na cozinha, lá era terrível para a mulher, fazia circuncisão feminina, coisa terrível, terrível. Enterrava a mulher na cozinha. Mas só que o meu caso foi diferente. Lá não tinha água na torneira. Eu tinha no meu quintal uma fonte. Por isso que eu engrossei meus braços. A fonte era quase 40 metros de fonte, irmãos. E eu pegava aquela corda assim, pá. Tinha que ficar com os braços grossos. Puxava aquela água. Ele disse: olha, o meu pai morreu pedindo água. E eu enterrei meu pai, sabe aonde? Eu disse: aonde? Ele disse: eu enterrei no pé da fonte, para lá na eternidade ele não sentir sede. Olha que coisa, irmãos. A cegueira dele. Imagina eu recebendo essa notícia. Eu bebi 2 anos daquela água. Por isso que o coitado do missionário pegou uma parte de pé no intestino. Eu acho que ele nem sabia disso. A mãe foi enterrada na cozinha e o pai foi enterrado no pé da fonte, irmãos. E a desculpa foi porque ele morreu pedindo água, dizendo que estava com sede. Nós estávamos água, e a água não matava a sede dele. E eu pensei: então vamos enterrar na fonte, para ele na eternidade, lá do outro lado, não sentir mais sede. Agora conosco é diferente. Nós bebemos da água da vida. E assim eu evangelizei uma sociedade sincretista lá na África. Tanto que o islamismo do norte da África não considera o ocidente, o islamismo do ocidente da África, um islamismo puro, porque eles misturam o islamismo com magia negra, com voodoo. Lá você não vê seita espírita, mãe não sei o que, não, lá você não vê isso. Lá você não vê. E uma vez eu perguntei a um ancião da igreja, eu disse: por que você não encontra isso aqui? Por que não tem centros espíritas aqui, assim, para todo mundo ver? Ele olhou para mim e disse assim: olha, como é que é chamado isso lá no seu país? Espiritismo, magia negra. Ele disse: o nome científico dado. Ele disse: ciências ocultas. Ele disse: por isso mesmo, é oculto. Aqui ninguém vê, aqui ninguém sabe. Agora, quando se precisa, aparece um e te leva até um deles. E eu evangelizei lá. E Deus, pela sua infinita misericórdia, usou esse vaso de barro aqui para mostrar a sua excelência lá naquele país. Ressuscitados em Cristo Jesus, sentados hoje nas regiões celestiais, em comunhão com Ele, sentado na mesa, agora nos tornemos ganhadores de almas, porque eu tenho certeza que os campos estão brancos, só esperando você se mover de onde você está e deixar-se ser usado por Deus. Um dia eu estava lendo uma revista, vou terminar, irmãos, porque pregar é bom demais, né? Eu vou terminar.
Olha, e essa revista dizia assim, que os terroristas hoje do mundo, os terroristas, todos eles, Estado Islâmico, Al-Qaeda, todos eles, têm poder de armamento químico para destruir a humanidade, mais de 7 bilhões de pessoas, 27 vezes. Quando eu li isso, o meu coração temeu, eu disse, meu Deus, que coisa. Aí o Espírito Santo falou comigo, ele fala, como ele bradou lá na igreja de Antioquia, apartai-me a Paulo e a Barnabé, ele fala hoje, ele disse, se Satanás tem poder de armar os seus para isso, imagine eu. Deus tem poder para nos capacitar. Cheguei em Senegal, falei francês com 6 meses e meio, irmãos. Imagine só. Paulo diz, 2 Coríntios 3:5, não que fôssemos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E eu digo nesta noite, está tendo aqui de Deus capacidade para a tua vida. Agora dispõe-te, ser forte e corajoso, pois o Senhor quer te usar. Amém, irmãos? Tem crente alegre aqui nessa noite? Tem crente feliz com Jesus? Aplauda o forte e que Deus nos abençoe. É o meu compromisso.